Interior de Minas Gerais. Quarta-feira à noite. Um daqueles silêncios pesados, de céu fechado, como se o mundo segurasse o fôlego antes de desabar. O ar na central meteorológica de São Bento do Sul cheirava a café requentado e computador superaquecido. Nas telas, o radar desenhava um emaranhado de nuvens carregadas vindo do oeste, tons de verde, amarelo e uma linha tênue de vermelho que pulsava devagar, como um coração cansado. Eu me chamo Camila Duarte, 36 anos, analista-chefe do Instituto Regional de Climatologia. Fazia quase 12 anos que eu lia o céu para prever o imprevisível. E mesmo assim, nada no radar daquela noite me preparou para o que apareceu no meu celular. Uma notificação, 2 linhas. 20 palavras que mudaram o ar dentro de mim. Não me espera. Não liga. Achei alguém que me entende de verdade. Não teve desculpa, nem explicação. Só o fim seco de algo que um dia achei que fosse durar para sempre. Por alguns segundos, fiquei olhando a tela. Não senti raiva, nem medo. Só um vazio fundo, do tipo que precede tempestades. Respirei fundo e digitei com calma. Então, fica com ela. Não volta mais. Enviei. Só isso. A tela piscou e ficou muda. Nenhuma resposta. Nenhum sinal de digitando. Fechei o celular com a mesma frieza com que se fecha uma janela diante de um vendaval. Sem hesitar, coloquei o aparelho dentro da gaveta da minha mesa e empurrei com força. Se ele quisesse ligar, que ligasse. Não era mais minha responsabilidade. A tempestade lá fora ainda era mais urgente do que a que estava começando aqui dentro. O Lucas, nosso estagiário, 22 anos, olhos cheios de entusiasmo, passou com uma prancheta na mão e uma caneca de plástico na outra. Pressão despencando rápido, disse, animado. Acho que tem uma frente fria vindo do triângulo. Assenti com a cabeça. Acompanha de 10 em 10 minutos. Se virar pro sul, acorda a equipe de madrugada. Ele sorriu e foi. Ainda achava bonito ver o tempo mudando. Me levantei e fui até a pequena janela do laboratório. Lá fora, o céu estava se dobrando sobre si mesmo. Relâmpagos cortavam o breu em silêncio. Só luz, sem som. Como quem grita sem voz. Sempre gostei de tempestades. Elas são honestas. Não fingem ser o que não são. Pessoas. Essas sim escondem a tempestade dentro de sorrisos calmos e frases ensaiadas. Voltei para minha cadeira, o gráfico de pressão ainda caindo, uma linha reta rumo ao desconhecido. E por um instante desejei que o coração da gente fosse fácil de ler como barômetro. Pensei no Renato, meu agora ex-marido. Engenheiro. Racional até no café da manhã. Do tipo que organiza até a lista do mercado em ordem alfabética. Durante anos, achei que essa lógica toda me dava segurança. Hoje, percebo que era só silêncio em forma de rotina. O café na minha caneca já estava frio, mas bebi mesmo assim. Tinha gosto de ferro e saudade não assumida. Às 22h15, o vento fez os dutos da parede estremecerem. Abri a porta lateral do laboratório, só o suficiente para sentir a mudança de ar. Um cheiro denso, ferrugem, grama molhada, começo de coisa ruim. Ao longe, a luz vermelha do farol piscava sobre o rio como se dissesse: ainda tô aqui. Era aquele farol que eu tinha colado na parede do meu setor meses atrás, com um bilhete escrito à mão. Ele brilha mesmo sem ninguém olhando. Naquela noite, entendi o que isso realmente queria dizer. Às 11 em ponto, a chuva começou a riscar os vidros da central com linhas inclinadas, longas, como se lavassem o tempo. Lucas voltou do outro setor trazendo 2 copos de achocolatado morno. Colocou um ao meu lado, sem dizer nada. Apenas deixou ali, como quem entende que, às vezes, silêncio é mais gentil que consolo. Sussurrei um obrigada e voltei meus olhos para os gráficos. Nada precisava ser explicado. Ele percebeu que havia algo diferente. Não no clima, mas em mim. Lá fora. Finalmente o trovão respondeu aos relâmpagos. Aqui dentro. Eu finalizei o relatório das 23 horas e marquei no mapa. Frente passou às 23h02. Queda completa. Sistema limpo. Se ao menos os términos da vida fossem assim, marcados com precisão, início, meio e fim. O vento foi amansando.
A chuva, agora constante, parecia menos raivosa. O radar acalmava como um coração que desacelera. A pressão começava a subir devagar. Parecia recuperação. E talvez fosse mesmo. Abri a gaveta. Peguei o celular. Desliguei. Simples assim. Como se cortasse o último cabo entre mim e aquilo que não queria mais sustentar. Eu passei anos prevendo tempestades para os outros. Mas ninguém nunca ensina a gente a sobreviver àquelas que começam dentro da própria casa. Quando o relógio digital marcou 0h01, levantei os olhos do mapa. A tempestade, oficialmente, havia passado. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não senti medo do que viria depois. Mesmo após o fim da chuva, o prédio parecia não saber relaxar. Cada zumbido dos servidores soava mais alto. Cada lâmpada fluorescente piscava como se ainda esperasse o pior. O silêncio não era alívio. Era suspensão. Assinei o último relatório da noite. C. Duarte. 7 letras que, de repente, pesavam o dobro. Na saída, a cidade parecia ter sido enxaguada. Tudo brilhava com verniz de novidade. O estacionamento refletia os postes como se fossem faróis em miniatura. Mas eu não estava limpa. Me sentia coberta por uma eletricidade invisível. Um tipo de energia que não se esfrega com sabão. Que não escorre com a água da chuva. Meu carro estava encharcado. Esfreguei o para-brisa com a manga da blusa e entrei. O relógio do painel marcava 0h17. Renato, naquele horário, estaria dormindo. Ou fingindo. Tanto faz. A verdade é que a casa onde a gente morava já não era meu lar fazia tempo. Só eu que não queria enxergar. Peguei a estrada de volta. A mesma que percorri por mais de uma década. Estrada de ida e volta. Só que, naquela noite, parecia o dobro de longa. E, sem perceber, olhei pro banco do carona. Um gesto automático. Um reflexo de quem, por anos, esperava uma mensagem no meio do caminho. Dirige com cuidado. Tempo feio hoje, ele costumava mandar. Dessa vez, o silêncio foi a única companhia. Quando virei na nossa rua, a chuva cessou completamente. Um tipo de pausa que só acontece depois da quebradeira. O tipo de calma que a gente não confia de imediato. A luz da varanda estava acesa, mas não por mim, e sim por costume. Lá dentro, tudo estava no mesmo lugar, o cobertor dobrado, o controle remoto alinhado na mesa, os chinelos dele enfileirados como se esperassem ordens. Renato sempre teve horror ao caos. A ordem era o escudo dele contra a vida. Eu fiquei parada no tapete, os sapatos pingando no chão. Nada se mexia. Nem a casa, nem o tempo, nem eu. E aquele silêncio não era paz. Era o som abafado de 2 mundos que já haviam se despedido há meses, mas continuavam dividindo o endereço por medo. A cozinha tinha o mesmo cheiro da manhã, café frio e madeira úmida. O tapete ainda estava ligeiramente fora do lugar, como se alguém tivesse passado com pressa e esquecido de alinhar o mundo de volta. Sobre a pia, minha caneca usada, a mesma de sempre. Restos secos de café no fundo, em forma de espiral, como se o tempo tivesse se acumulado ali. Abri a torneira, deixei a água quente correr, e vi os vestígios escorrerem devagar, como se a vida estivesse limpando o que sobrou sem fazer barulho. E por algum motivo, aquela imagem mexeu comigo de um jeito estranho. Uma coisa pequena, mas foi o suficiente para a garganta fechar. Na porta da geladeira, um imã velho segurava um bilhete amassado, escrito há meses. Comprar abacate. Pegar a roupa da lavanderia. Vida comum. Vida que já não existia mais. Apoiei as mãos na bancada de mármore. Firme. Fria. Como eu vinha tentando ser. Na cabeça, o caos deveria estar gritando. Mas o que eu senti foi alívio. Um tipo de sossego que só aparece depois que a pressão cai. Quando o peito, enfim, respira sem peso. Dói, mas é um tipo de dor que também liberta. Troquei de roupa sem pressa. Um moletom antigo, largo. Sentei perto da janela da sala. A rua estava molhada, refletindo os postes como espelhos partidos. Só se ouvia o tic-tac do aquecedor e um zumbido vindo do porto. Abri o notebook. Não para responder mensagem. Só para escrever o boletim da manhã seguinte.
Quinta-feira, chuvas leves até o amanhecer. Temperatura em queda, frente fria chegando do noroeste. Fria. A palavra parecia cair bem. Fiquei um tempo encarando a tela. Depois digitei, num espaço que ninguém mais veria. Frente emocional dissipando. Pressão estável. Visibilidade melhorando. Simples. Quase bobo. Mas fez sentido. Nomear a dor é, às vezes, a única forma de parar de fugir dela. Fechei o notebook. Ainda faltavam horas pro sol nascer. Fiz chá. Sentei de novo. E fiquei olhando o vapor subindo no vidro da janela como se o tempo tentasse me escrever uma carta. Renato dizia que eu era fria demais. Que levava tudo como se fosse número, cálculo. Como se sentimento fosse clima, previsível, controlável, com margem de erro. Talvez ele tivesse razão. Mas modelo climático, pelo menos, não mente. Pessoas, sim. Entre 3 e 4 da manhã, parei de pensar nele. Meu corpo simplesmente se aquietou. Igual o ar faz quando uma frente passa. E tudo que sobra é espera. Adormeci no sofá, com o abajur aceso e o chá esfriando na xícara. Do lado de fora, a chuva voltou. Não como antes. Agora era mansa. Como se o céu tivesse se arrependido da violência. Às 6, o alarme tocou. E eu não apertei soneca. Levantei. Porque tempestades não esperam. E eu também não devia esperar mais ninguém. Na manhã seguinte, o céu ainda estava nublado, mas o ar, mais leve. Não lá fora. Ali ainda era cinza molhado de sereno, mas dentro de mim, algo tinha mudado. O caminho até a estação foi silencioso. Sem rádio, sem música. Só o som do carro, do asfalto úmido e dos meus próprios pensamentos se reorganizando devagar. Chegando à central, os vidros espelhavam meu rosto. Parecia mais fino, mais duro nos cantos, como se o silêncio da noite anterior tivesse me esculpido de novo. Lucas já estava lá, com aquele café terrível da máquina. Sorriu ao me ver. Bom dia, chefe. Bom dia. Dormiu? Quase nada. Aquela célula dividiu bem no meio da serra. Inacreditável. Assenti. Vi os dados. Loucura. Trabalhar era bom. Porque números não questionam. Mapas não sentem pena. E o clima? O clima não pede explicação. Às 9h30, processei os novos dados de satélite. As nuvens se curvavam sobre o sul de Minas como pinceladas cinzas num quadro. A frente estava perdendo força. Mas o rastro sempre fica. E nas pessoas. Então, o pós-tempestade sempre demora mais. Lucas olhou de lado para o meu celular, que ainda estava desligado. Você deixou ele assim a noite toda. Deixei, respondi. Não queria ouvir o toque. Ele não insistiu. Só balançou a cabeça em concordância. Inteligente. Almocei tarde, sem perceber a fome. Quando levantei os olhos, a luz do sol quebrava pelas nuvens finas, clareava o laboratório inteiro. Por um segundo, tudo brilhou. E dentro de mim, alguma coisa afrouxou. Talvez seja isso que as pessoas chamam de começar a sarar. Quando a luz entra onde antes só existia resistência. No começo da tarde, fui até o mercadinho no centro da cidade. O cheiro de laranja, papelão molhado e chão recém-lavado invadiu os corredores. Peguei pão, iogurte, uma geleia nova. Coisas pequenas, mas que carregavam um tipo de promessa silenciosa. Vida continua. Na seção de vinhos, parei diante de uma garrafa que Renato sempre dizia que era boa demais para um dia comum. Comprei. No caixa, o atendente, um rapaz com fone pendurado no pescoço, olhou a garrafa e riu de leve. Dia difícil. Daqueles que fazem a gente comprar vinho caro antes do almoço, respondi. Ele riu mais alto. Então foi pesado mesmo. Foi honesto, corrigi. E isso, às vezes, pesa mais que o caos. Voltei para casa com sacolas leves, mas com um tipo de peso novo. O peso de quem está se despedindo de uma vida sem fazer barulho. A luz da tarde deixava tudo mais nítido. E pela primeira vez, isso não doía. De volta em casa, o sol da tarde entrava sem pedir licença. Tudo parecia mais claro, mais limpo. Mas não era a casa que tinha mudado. Era o olhar.
Sobre a bancada, uma folha dobrada. Não estava ali antes. Me aproximei. Passo mais tarde para buscar minhas coisas. Por favor, não dificulte. Sem assinatura. Sem pedido de desculpa. Só um aviso seco, como quem agenda uma coleta de lixo. Fiquei olhando a frase até as palavras embaçarem. Depois rasguei o papel em 3 partes, lentas, certeiras, e joguei no lixo, por cima dos restos de café da manhã. A casa não ecoava mais. Agora, ela respirava. Abri uma taça do vinho caro. Escancarei as janelas. Sentei no chão da sala com as pernas cruzadas, como fazia quando era só eu, antes dele. O vento que vinha da serra carregava cheiro de eucalipto, silêncio e alguma coisa que parecia esperança, mas sem pressa. Ao longe, um trem de carga passou. Aqueles sons graves, longos, que sempre soam como despedida. E eu pensei em tudo que tinha tolerado nos últimos anos. Todo o peso de manter uma calma artificial, de equilibrar o clima entre 2 corpos que já nem se tocavam. A foto da viagem à Chapada dos Veadeiros tinha sumido da estante. Ele levou. Não por saudade. Por remorso. Sorri de lado. Não era dor. Era constatação. Mais tarde, peguei um caderno antigo, o mesmo onde anotava boletins climáticos à mão, no início da carreira. Havia páginas em branco. Sentei e escrevi, sem pensar muito. Ele foi embora durante uma queda de pressão. Faz sentido. Algumas tempestades a gente prevê, outras começam com uma mensagem. Fechei o caderno devagar, com cuidado que nem percebi que tinha. E pela primeira vez, não precisei entender o que vinha depois. À meia-noite, vi no radar uma nova frente se formando, nada grave. Só um distúrbio passageiro vindo do sudoeste. Mas ao observar aquelas manchas coloridas cruzando o mapa, me dei conta de uma coisa. Eu não queria mais céu limpo. Eu só queria aprender a ficar firme, acontecesse o que acontecesse. No sábado de manhã, o lago estava liso como vidro. As nuvens baixas refletiam na água e, por um instante, era impossível dizer onde terminava o céu e começava o chão. Fiquei ali, parada na varanda, segurando minha xícara branca, aquela que Renato dizia ser frágil demais para mim. Mas era ela que cabia nas minhas mãos com leveza. O cheiro do café misturado com brisa úmida me fez perceber. A vida tinha mudado. E, pela primeira vez, isso não doía. Meu apartamento novo era menor, mas mais meu. As paredes pintadas num tom de névoa verde, sereno, limpo, quase silencioso. Plantas na janela, livros abertos. O tempo, enfim, andando do meu jeito. Naquela manhã, meu celular vibrou. Na tela, um nome que o tempo já devia ter apagado. Renato. A notificação mostrava só a primeira linha. Agora eu entendi. Não abri. Não precisava. Sorri de canto. Não com mágoa, mas com a clareza de quem não é mais lição na vida de ninguém. Arquivei a mensagem. Depois do turno na central, Lucas me esperava do lado de fora. Ele segurava 2 cafés, o ruim de sempre. Tempo limpo amanhã, comentou, olhando o céu. Pressão estável. Ventos brandos, respondi, sorrindo. Ele riu. Você fala da previsão como se estivesse falando da vida. Talvez eu esteja. Caminhei para casa pela beira do lago. As águas tranquilas. Os barcos balançando quase em silêncio. Uma pipa azul, pendurada numa janela, tremulava como se desafiasse o vento. E eu pensei em todas as vezes que tentei controlar o incontrolável. Chamamos de amor. Chamamos de planejamento. Mas, no fundo, é só medo disfarçado de estrutura. Agora, eu não queria mais prever. Só aprender a existir sem aviso prévio. Sem manual, sem pressão. Quando cheguei, a chave girou na fechadura nova com som limpo, definitivo. Fechei a porta atrás de mim com calma. A casa não parecia vazia. Parecia plena. Deixei a bolsa de lado, abri a porta da varanda e deixei o vento entrar. Na tela do meu computador, o mapa do tempo girava devagar. Nada urgente. Nenhuma tempestade. Só calmaria. Digitei o relatório do dia seguinte. Sistema em retirada. Céu abrindo pela manhã. Visibilidade alta. Ventos constantes.
E, abaixo, num espaço só meu, adicionei: previsão, paz, sustentada. Fechei o notebook e me recostei na cadeira. A casa respirava. E eu, finalmente, também.